Graça e paz, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para juntos refletirmos sobre a mordomia cristã. Pedimos que o Senhor possa nos instruir no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema do colóquio bíblico de hoje é mordomia cristã. Essa é uma série que nós vamos trabalhar por um tempo. Vamos falar de mordomia cristã em muitas áreas da nossa vida. Primeiro é importante entendermos o que não é mordomia cristã. A mordomia cristã não é vida fácil, não são regalias, nem chiliques, não é patricismo, nem vaidade, nem esperar ser servido, como estamos a ver aqui o Senhor que espera ser servido. Estou a dizer que não é regalias que muitas vezes nós chamamos mordomias, os benefícios que nós temos no trabalho, os benefícios que temos em algum lugar, chamamos que e dizemos que estão nas mordomias, ou às vezes uma vida de vaidade, de patricismo, dizemos que isso é mordomia, uma vida fácil, sem trabalho, dizemos que é mordomia. Mas biblicamente entendemos que isso tudo não é mordomia. Agora, o que é mordomia? Mordomia é uma palavra, ou seja, é a palavra mordomia, não é? Ou seja, mordomo, vem do latim majordomos, que significa servo maior, e do grego oikonomos, que significa casa, habitação, mas administrar o governo. É importante também entender que mordomia é a arte de bem administrar uma casa, e mordomo é o servo ou é um indivíduo que administra a casa e as coisas do seu senhor. Mordomia cristã é administrar as coisas de Deus. Então, quando nós falamos de mordomia cristã, é mais do que administrar a casa de alguém, é mais do que administrar as coisas do seu senhor, estamos a falar de administrar as coisas de Deus. Isso é que é mordomia cristã. Agora, é preciso partirmos do pressuposto, na mordomia cristã, de que Deus ele é dono de todo o universo. Porque não temos como trabalhar a mordomia sem termos esse pressuposto de que Deus ele é dono de tudo. O dono do universo, o dono do homem, o dono da criação. Em Gênesis 1, versículo 1, nós temos a ideia que a Bíblia fala de que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se ele criou, então o universo é pertença exclusiva de Deus por direito. E também é importante percebermos que Deus ele é dono do homem por duas vezes. Dono do homem por criação, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é criatura de Deus. E também por direito de redenção. O que significa isso? Significa que Deus comprou o homem pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E não comprou no Satanás, mas comprou em si mesmo, ou seja, pelas leis que ele estabeleceu, de que era necessário o derramamento do sangue para que houvesse o perdão de pecados. Então, pertencemos a Deus duas vezes. E porque, primeiro, ele nos criou e, segundo, ele nos resgatou. Então, é preciso que, antes de mais nada, entendamos esse primeiro pressuposto de mordomia, de que Deus ele é dono do universo e dono do homem, de tudo que ele possui. Agora, se nós entendermos esses primeiros pressupostos, é importante já colocarmos a seguinte questão: o que isso implica em mim? Se Deus ele é dono de tudo, é dono da criação, é dono do universo, é dono da minha vida, então o que isso implica em mim? Primeiro, isso tem que nos trazer o senso do sagrado. O que significa senso do sagrado? Significa respeitar e cuidar das coisas de Deus. Então, é essa a primeira ideia. Se eu sei que o universo pertence a Deus, e se eu sei também que eu pertenço a Deus por resgate, por redenção, então eu preciso respeitar e cuidar das coisas de Deus, neste caso do ambiente. John Stott, na sua obra Discípulo Radical, fala que uma das características do discípulo é ter o cuidado com o ambiente que Deus criou. E também é preciso que haja o senso de responsabilidade. O que sugere o senso de responsabilidade? O senso de responsabilidade sugere que tudo que o Senhor me deu para cuidar, tenho que fazer com amor, devoção e zelo. O que isso sugere? Significa que eu preciso fazer com toda a entrega, com toda a dedicação, com todo o meu ser, com todo o meu coração.
e não fazer porque estão a me mandar para fazer, estão a me dizer para fazer, mas eu preciso fazer com todo o amor, algo que sai do fundo do meu ser, do meu coração e também com zelo, com dedicação. Estamos a falar neste caso de vida, do corpo, do tempo, dos bens materiais e das oportunidades. É preciso que a vida possa ser vivida com amor, com zelo. É preciso que o corpo seja cuidado com amor, com zelo também. O tempo também seja aproveitado com zelo e os bens materiais sejam usados com zelo e também as oportunidades sejam aproveitadas com zelo. A outra coisa que nós precisamos ter em mente, outro senso, é senso de dependência. O que significa? Significa que tudo que tenho foi eu, Senhor, quem me deu para administrar. Então, se nós temos a ideia de que os bens que tenho, a casa que tenho, o trabalho que tenho, a academia que tenho, a escola que tenho, o que eu tenho adquirido, tudo que eu tenho é o que é Deus que me deu, a esposa que tenho, o marido que tenho, Deus me deu para cuidar, para administrar. Então, isso é produto, vai resultar do senso de dependência, ou seja, vai nos levar também a depender em tudo que fizermos de Deus. Queridos, no senso de dependência, é preciso que nós tenhamos em mente que nós não somos os donos, mas os administradores de Deus. Então, se eu não sou dono, significa não faço o que eu quiser, do jeito que eu quero, da maneira que quero, como bem entender, como se eu fosse dono do meu nariz. Mas eu vou fazer de tal forma que eu agrade ao meu Senhor, neste caso, que é Deus. Porque os bens que tenho pertencem a Ele e eu sou o administrador desses mesmos bens. Agora, mordomo versus dono. Nós já temos esse pressuposto de que o dono é Deus e nós somos mordomos. Então, qual é o relacionamento que tem que existir entre o mordomo e o dono? Neste caso, Deus, que é o dono, e nós como mordomos. A mordomia envolve um relacionamento, neste caso do servo com seu senhor. Isso pressupõe que nós temos de ter um relacionamento com Deus, através da oração, através do estudo da palavra e de uma vida que obedece a esse Deus como servos, neste caso mordomo, desse Senhor. E neste relacionamento, aos mordomos é dada a responsabilidade de cuidar de outras pessoas e dos bens do dono. Neste caso, Deus nos confere bens que nós adquirimos com dinheiro que vamos trabalhar ou com dinheiro que deu, que somos doados por outras pessoas e que Deus usa outras formas para poder nos dar o dinheiro de forma lícita. Agora, nós temos que cuidar desses bens. Alguns bens também são doados, temos de cuidar desses bens, mas também de cuidarmos das pessoas que Deus nos colocou em nossa direção ou na nossa vida. As pessoas que Deus traz, como pessoas que Deus nos traz para discipular, como pessoas que Deus nos traz para cuidarmos como o nosso rebanho, como pessoas que fazem parte da nossa liderança. Então, nós precisamos cuidar dessas pessoas e dos bens como senso, isso dá a ideia de que nós somos responsáveis, somos dados responsabilidade e temos consciência dessa responsabilidade que o dono nos deu como mordomos. A outra ideia aqui é que os mordomos são responsáveis pela conduta pessoal perante o seu senhor em cada aspecto do seu relacionamento. Estamos a dizer que a nossa vida, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós andamos, nós somos responsáveis diante de Deus. Vamos dar conta diante dele pela forma como nós temos andado, pela forma como nós temos nos portado. Então, queridos, é importante que nós, como mordomos, tenhamos cuidado com a nossa conduta, a forma como nós temos agido, o nosso caráter, a forma como nós temos lidado com a nossa esposa, o nosso esposo, com os nossos namorados, noivos, nossos pais, nossos filhos, a forma como temos lidado com o dinheiro, a forma como temos lidado com cada aspecto da vida. Qual tem sido a nossa conduta para com o dinheiro, para com a fama? Qual tem sido a nossa conduta para com o sexo oposto? Isso é muito importante. Qual tem sido a nossa conduta para com a língua? Como temos usado a língua? Então, nós, perante Deus, temos uma responsabilidade, ou seja, somos responsáveis pela nossa conduta, pela forma como nós caminhamos. E é do agrado de Deus, que é o nosso dono, que nós, como mordomos, caminhemos conforme lhe apraz. Agora, o primeiro passo, ou seja, a primeira fase do mordomo que nós vamos tratar é o mordomo da vida. E outros passos iremos tratar assim que Deus nos permitir.
Queridos, a primeira fase que nós temos é que somos mordomos da vida. Os mordomos são responsáveis pela maneira como se conduzem em relação às coisas e às pessoas. Como nós nos conduzimos em relação às coisas que Deus nos dá e como nós nos conduzimos diante das pessoas e também como cuidamos dessas pessoas que Deus permite que estejam na nossa vida. Então, nós somos responsáveis responsáveis pelo nosso caráter e pela nossa conduta. O que é caráter? Caráter é aquilo que nós somos de dentro, é o nosso ser, é o nosso íntimo, aquilo que nós somos de dentro. E conduta é a manifestação externa do caráter, é o comportamento, é aquilo que pode ser observado, é a expressão do caráter. E alguém definiu o caráter como aquilo que nós somos quando ninguém está. E às vezes é aquilo que nós somos, que não dizemos que somos, mas que somos. E conduta é o hábito, ou seja, é aquilo que é o exterior, que é expresso, mas que vem de dentro. Agora, nós somos, diante de Deus, mordomos da vida, mordomos do nosso caráter e também da nossa conduta. Em Lucas 12, 45 a 46, o mordomo, aqui deixa-se claro que o mordomo que abusa da alimentação e da bebida e de sua autoridade sobre outras pessoas é punido pelo seu senhor. O que significa a bebida, a alimentação, a autoridade são coisas que Deus nos dá para podermos usufruir, ou seja, para podermos também sermos mordomos. Quando eu falo de bebida, não estou falando de bebidas alcoólicas e não estou também em querer entrar no debate se isso é pecado, não é o caso. O que estou a querer falar de bebida é bebida no geral, água, sumo e outras coisas. Alimentação. Há crentes ou há pessoas que quando estão diante de comida não conseguem resistir. Eles são gulas e fazem gulas sem ter em conta de que a Bíblia condena gula, condena o comer demasiadamente. Agora, é preciso sermos mordomos na forma como nós comemos. E também, quando falamos de mordomo na alimentação, é preciso sermos mordomos também na confecção das nossas comidas. Às vezes cozinhamos tanta comida e depois outra comida vamos despejar e amanhã vamos precisar dessa comida ou no futuro vamos precisar dessa comida. Então precisamos ser mordomos também da comida ou da alimentação, da comida que Deus nos tem dado, da autoridade. Então, também o mordomo da autoridade. Algumas pessoas que estão numa posição de liderança ou numa posição de destaque usam da sua autoridade para poderem espezinhar os outros, pisar os outros, falar mal dos outros, para poder humilhar os outros. Isso significa um abuso de autoridade e não necessariamente um bom uso de autoridade. E Deus nos chama como líderes, pastores, obreiros, servos, como quaisquer pessoas que estamos a trabalhar em qualquer área, que devemos usar de forma agradável, de forma amorosa a nossa autoridade, ou seja, devemos ser mordomos fiéis da autoridade que Deus nos dá. Semelhantemente, em Tito 1, 7 a 9, o líder da igreja, como mordomo de Deus, não deve ser mau caráter e ter má conduta. O que sugere isso? Sugere que o líder ele tem que ter boa conduta e não ter um mau caráter. A vida, queridos, é dada ao povo por Deus em confiança, o que significa Deus confiou em si e por confiar em si te conferiu esta vida. Então, cabe a si, cabe a mim, sermos mordomos fiéis dessa vida. Além disso, como mordomos, todas as pessoas são responsáveis diante de Deus pela maneira que vivem suas vidas. Não sou eu que vou... Nós não temos como, diante de Deus, dizer que, olha, minha vida, quem tem que responder é uma outra, é alguém, é aquela pessoa, ou culparmos as outras pessoas pela forma como nós andamos ou pela forma como nós nos comportamos. Nós devemos olhar para a nossa vida com maior zelo e sermos mordomos dela. Quando estou a falar, principalmente, me refere ao caráter e conduta. As nossas atitudes, nós temos que refletir antes de tomar qualquer decisão, antes de agir. Precisamos ver se estão de acordo com a palavra de Deus. Então, nós somos mordomos da vida que Deus nos deu. Pela forma como nós conduzimos a nossa vida, como vivemos a nossa vida, somos mordomos, somos responsáveis. Então, não adianta culpar os outros pela nossa vida ou pela situação em que nos encontramos ou estamos. Nós somos os responsáveis pela nossa situação. Não estou dizendo que as desgraças nós somos responsáveis. Tem alguns casos que sim, tem alguns casos que não. São coisas resultantes da natureza. Mas tratar-se de conduta, de caráter e às vezes do modo de se vivendo, nós somos responsáveis.
Como usamos o nosso tempo ou dele abusamos, como usamos nossas influências, nossas habilidades, nossas vantagens ou nossa autoridade, tudo isso tem a ver com a mordomia. Se você tem alguém de fama, de destaque, a forma como você usa a sua influência, a forma como você também usa as suas habilidades, os dons que Deus lhe deu, o que você tem feito com seus dons. Eu, por um tempo, estava nessa pandemia a pensar, ok, eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Então, como eu vou fazer? Vou ficar nessa situação sem ensinar, sem fazer alguma coisa. Então, decidi pensar, vamos começar com o YouTube. Eu vou continuar a ensinar a igreja, ensinar a outras pessoas naquilo que Deus me tem dado, como forma de fazer mordomia das habilidades que Deus me deu. E também nossas vantagens ou nossa autoridade. Tudo isso tem a ver com a mordomia. Então, nós precisamos ser mordomos que Deus nos conferiu da maneira correta. Agora, queridos, a mordomia cristã, como forma de finalizar, estabelece como verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e concedeu ao homem o privilégio e responsabilidade de administrar. Então, parabéns, porque Deus lhe deu o privilégio e também lhe impulsou de responsabilidade de administrar a terra, ou seja, o que ele te conferiu. Os homens não são donos. Eu não sou dono, você não é dono, e não nos enganemos nisso, mas somos mordomos. Então, requer-se de nós, os dispenseiros ou dos mordomos, a fidelidade. É o que Deus quer, que sejamos fiéis na mordomia, ou seja, em sermos mordomos ou dispenseiros de tudo que Ele nos deu. Então, queridos, foi prazeroso estarmos juntos a falarmos sobre mordomia e nesta primeira fase falando de mordomia da vida, neste nosso colóquio bíblico e teológico. Que Deus possa abençoar até a próxima oportunidade. Oremos. Obrigado, Senhor, pela forma como falou conosco, pela forma como nos instruiu na mordomia cristã e pela forma como o Senhor está nos falando. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos leve, Senhor, a sermos mordomos do nosso caráter, nossa conduta, termos a consciência de que não somos os donos da nossa vida, mas sim somos mordomos, somos pessoas que o Senhor nos colocou como dispenseiros e devemos lutar para ser fiéis como o Senhor nos manda pela sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.